Meus amigos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Tô aqui, ó, dentro do muriçoquinho aqui. Vim dar uma olhada como tá. Semana eu fiz uns fretes no começo da semana, mas tá bom. Tamo aí, Deus na frente sempre aí. Tamo aí, fazendo mais um vídeo aí pra vocês. Galera, esse vídeo hoje vai ser bem breve. Eu vou só esclarecer algumas coisas sobre o peso bruto total, PBT, né, dos caminhões. Eu tinha muita gente com dúvida demais, me mandava no Instagram, me mandava no WhatsApp, escrevia até em alguns comentários de uns vídeos antigos meus aí eu resolvi fazer um comentário lá, né? Eu até postei no canal, mas eu vi que teve gente que ainda não entendeu. Gente, é o seguinte, primeira coisa, quando você for comprar um caminhão, olha o que é permitido passar na balança com esse caminhão, que é o peso do caminhão mais a carga, certo? Segunda coisa, o que está escrito lá no CRLV, no Certificado de Registro de Veículo, no verdinho, no documento, não é o que vale do caminhão. Principalmente se o caminhão for mais antigo, certo? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque existe uma tabela do DENIT. Antigamente tinha muito problema. Quando começou com esse lance de balança, né? Isso não existiu a vida inteira. Isso começou de uns anos para cá. Quando começou a dar problema de a ter balança nas rodovias, né, para padronizar, para permitir o que podia carregar de carga, para, como diz, para o governo economizar, para não desgastar as rodovias, para não estragar as rodovias, vamos dizer assim, a grosso modo, começou a ter muita divergência, porque em alguns caminhões o peso bruto total era um, o peso bruto total era outro, sendo caminhões do mesmo modelo. Entendeu? Então começou a ter problema demais. Aí o que o DENIT pegou e fez? Fez uma tabela que padroniza, certo? Fica padronizado esse peso bruto total. E aí o que acontece? De lá pra cá, teve os rebaixamentos, entendeu? Teve as mudanças. Então, assim, tem muita gente que acha, vou comprar o caminhão, mas é só olhar ali no documento ali o que é a capacidade total de carga do caminhão, certo? O que pode ser ele no toco, o que pode ser ele no truque. Gente, não é assim. Não funciona desse jeito. Antes de você comprar o caminhão, verifique, primeira coisa, a tabela do DENIT, certo? A configuração que vai te servir, porque soma quantidade de eixo, ano de caminhão, potência de motor, certo? Então tem isso. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. O meu caminhão, ele saiu original de fábrica toco, certo? Não existia 1113 truque. Saiu toco. Aí, um dos donos do caminhão, que eu não sei quem que é, trucou esse caminhão aqui, certo? Trucou ele. Aí, beleza. Aí aumentou, no caso, mais um eixo, era para ter aumentado no documento. E o documento não foi alterado. Vocês sabiam disso? Não foi alterado. E no fim das contas, como disse, fizeram ele voltar toco de novo, né? Que não fui eu. E o documento continuou toco. Então quer dizer que na época que ele trucou o caminhão, ele andou nele muito tempo com o peso bruto total menor do que o que era, né? O que era adequado. Por exemplo, ele andou com o peso bruto total do toco, sendo que ele podia ter mudado lá no documento. Por que que isso não aconteceu? Na época, eu acredito pelo ano desse caminhão, que ele já é um senhorzinho, né? Já tá para, como diz, quase 50 anos. Ele, na época, não existia DENIT. Perdão. Na época não existia metro, não existia órgão de regularização, assim. Simplesmente você mudava o caminhão, né? Procurava um despachante para organizar essa parte de documentação, né? Porque antigamente quem mexia com isso era só despachante, a gente não conseguia fazer isso. E mudou no documento, entendeu? No entanto, que antigamente tinha outras coisas também. Era permitido, por exemplo, você comprava um caminhão trucado, você podia tirar um eixo dele, rodar no toco e não precisava mudar no documento, né? Pelo ano do caminhão, sabe? Você não precisava fazer isso. Antigamente, até caminhões mais novos, eu não sei até que ano que começou isso, regularizar certinho. Eu acredito que seja a partir dos anos 90 que começou a regularizar. Mas quem tem caminhão da década de 60 até o final de 90, perdão, até o final de 80, tem muita gente assim, né? Pô, o cara foi lá, tirou um eixo do caminhão, beleza, é permitido, mas não colocou no documento, não diminuiu o peso bruto total do documento, certo? Então, meus amigos, independente do caminhão que você tem, certo? Independente do caminhão que você tem, um fala isso, um fala aquilo, baixa a tabela do DENIT na internet, procura a tabela do DENIT, vê os tipos de rodagem, rodagem dupla, rodagem simples, vê o ano do seu caminhão, vê a cavalaria
E antes de qualquer coisa, em toda região do Brasil tem uma balança, certo? Vai lá com o caminhão, passa na balança, conversa com o fiscal para ver o que ele te fala. Uma coisa que vocês não sabem é que é o seguinte: a balança, quando você passa nela, ela olha o peso bruto total do seu caminhão pela placa, certo? Tudo bem, até aí todo mundo sabe. Só que se ele já tiver com excesso, ela já vai emitir a notificação, entendeu? Não tem como você apagar do sistema. Aí o fiscal vai lá, simplesmente manda você encostar e tirar o excesso. O fiscal não pode chegar lá no sistema e mudar. Você já foi multado, já foi notificado, entendeu? Então não tem como o fiscal chegar lá, que eu vou mudar, não, eu vou tirar. Se você tirar o excesso, eu vou... Não existe isso. Você passou com excesso, já deu multa. Eu tenho um conhecido que teve um caso assim, que ele falou pra mim, falou, cara, o fiscal lá do DENIT até, ele foi legal comigo, cara, porque por causa de 30 quilos acima do permitido, porque sempre tem um excesso permitido, né? Acima digamos lá, tem uma tolerância. Digamos que a tolerância seja 450, 500 quilos, não sei, varia do modelo do caminhão, depende, isso aí é uma coisa, é o que eu falo, olha na tabela, para saber qual que é do seu veículo. Diz ele que no dele passou 50 quilos, sabe? Aí ele tirou algumas coisas lá, passou de novo, o trem passou 20 quilos, tirou caixa de ferramenta, tirou uns trem. Então o que que acontece? Infelizmente o fiscal do DENIT lá, como disse, ficou com dó do cara, viu que a situação era bobeira mesmo, mas como a balança é automatizada, não tem como ele tirar de lá. Ele não pode apagar de lá da balança. Ele é um funcionário. Esse tipo de balança já foi feito para isso, para não ter perigo de alguém, como diz, vamos dizer, corromper, né? Por isso você passa ali devagarzinho, a luzinha tá verde. Ficou vermelha, parou. Já era. Ficou verde, você continua e passa. Entendeu? Então, e não adianta você pegar, digamos que você tá lá, o seu caminhão é antigo igual o meu. Aí tá lá. Eu vou dar um exemplo para você. Você tem um caminhão que ele era truque, aí você fez ele virar toco. Então quer dizer que no toco, o carga dele, o meu caminhão foi rebaixado. Vou dar um exemplo para vocês. O peso bruto total do meu é 10 mil. Certo? 10 mil quilos. Com o caminhão e a carga. Não pode. Tem a tolerânciazinha lá, que se eu não estou enganado é de 450 quilos. 450 ou 350, uma coisa assim. Então, como diz, passou disso aí, é multa na certa. Aí eu vou dar um exemplo para você. Digamos que você tinha um caminhão truque, certo? Aí esse caminhão truque você pegou, aí você tirou um eixo dele, certo? Porque antigamente não era permitido, igual eu falei, né? Você não pôde acrescentar, mas tirar antigamente não tinha problema nenhum não. Não dava descaracterização de veículo, né? Aí o que acontece? Você tirou, mas digamos que o peso bruto total do truque antigamente era 14.500, né? Do 11, 13, 15 mil quilos, né? Então daria mais ou menos na média de uns 8, 9 mil de carga. Daria quase 10 mil de carga e o restante é o peso do caminhão. Não, ia dar uns 7 mil, 8 mil de carga mesmo e o restante é o peso do caminhão, totalizando 15 mil. Vamos pôr assim, peso bruto total 15 mil, certo? De exemplo, isso aqui é um exemplo, não estou falando que não, tá? Antes que alguém comente, isso aqui é um exemplo. Aí você foi lá e tirou um eixo, mas o documento continuou com o peso bruto total de 15 mil. Aí beleza, aí o guarda pegou, vai te parou. Você vai falar pra ele, fala, não, cara, não, é porque não foi regularizado, antigamente era isso, você vai mostrar o documento pra ele. Não existe, entendeu? Isso não existe, galera. Tem muita gente que pensa que às vezes, não, mas a balança multou, não sei o que, não, mas eu vou lá mostrar que no documento tá assim. Gente, não tem como recorrer. A balança é automatizada, ela olha as configurações do caminhão pela placa, certo? E no fim das contas, se você ainda pega seu documento, todo jeito ele olha seu documento, ele pede, né? Eles não conferem esse peso bruto, olha esse número no documento não, sobre peso bruto total, eles nem olham isso não, sabe? A grande maioria nem olha. Mas digamos que é o seguinte, você tá com um toco lá, certo? E aí o toquinho tá com um peso bruto total de 15 mil quilos no documento. Beleza. Aí você passou na balança lá, ele deu excesso. Aí você vai falar pro guarda, você vai lá chegar e mostrar o documento pra ele, falar aqui, não sei o que, aí o guarda fala, mas seu caminhão tá irregular aí. Que ele é toco, vai pegar a tabela pra você, vai ver, vai apreender seu caminhão, você vai criar mais problema, entendeu? Porque nenhum caminhão antigo ele é padronizado, sabe? Esses caminhões aqui, igual o meu, foram feitos antes da época de existir isso. Alguns 608, F350, F4000, nos 3 quartos, certo? Nos tocos 1113, nos trucos 1113, entendeu? Então, sabe?
você tem que procurar o que é adequado, o que é recomendado pela tabela. Veja a configuração do seu caminhão, é simples, a coisa é simples. Veja a configuração do seu caminhão, certo? Veja a cavalaria do motor que está nos documentos. Veja o que está no documento, a cavalaria do motor. Veja o peso bruto total que é permitido pela tabela que ela faz as combinações. Aí você vai saber quanto você pode carregar de carga e o que você não pode. Certo? Aí sim você pesa o caminhão para você ver o que cabe de carga ali, o que você pode carregar, o que você não pode. Beleza, galera? O certo a se fazer é isso. Lembrando para vocês, muitos caminhões foram rebaixados. Esse meu foi rebaixado, certo? Inúmeros caminhões aí foram rebaixados. Se eu não estou enganado, dos caminhões mais novos, os últimos que foram rebaixados foi o 1620, 1618, sabe? Se eu não estou enganado. Teve, tipo assim, teve um rebaixamento em torno de 1000 quilos, mais ou menos, uma coisa assim, certo? Então, como diz, é uma coisa a se considerar, beleza? Essa legislação de balança, galera, isso aí é o seguinte, o DENIT tentou padronizar ela no Brasil, fazer tudo igual, mas tem alguns lugares que não dá. Eu conheço gente que já passou num toco onde é permitido 5.500, 6.000 quilos, já passou com 8, com 9.000 quilos de carga, entendeu? A balança não acusou. Então por isso que eu falo, às vezes o caminhão era outra configuração, né? Quando eles lêem a placa lá, o sistema lê a placa, a configuração lá tá truque, estranho, e o fiscal não vai ficar olhando isso também. Então, antes de comprar o caminhão, verifique bem isso aí. Se você já comprou o caminhão, veja o que é permitido. Não fica tomando multa por causa de 200, 300 quilos, não. Tem coisas que não compensa. Beleza, galera? Não deixa de comentar aqui no vídeo, não. Falou? Seu comentário é muito importante aqui. Tudo de bom pra vocês.